Bem-vindos de volta, verdadeiros reis dos monstros. No episódio anterior, o prefeito Huang Qin se sacrificou para prender o macaco negro de olho sangrento na zona da explosão nuclear. Mesmo depois disso, Yi ainda precisou forçar seu corpo de titã além do limite e explodir a fera em pedaços antes que a cabeça daquela mulher assustadora do outro lado da fenda pudesse salvá-la. Depois da batalha, a cidade de Anshen sobreviveu, mas o desastre em escala nacional fez Yi perceber que precisava ganhar poder muito mais rápido. Então ele fez um novo acordo com Qin Lan por núcleos mágicos do elemento planta. E hoje, Yi finalmente se prepara para partir para a universidade da capital, mas a estrada de calouro que vem pela frente já está cheia de testes escondidos, inimigos mascarados e gênios que não pretendem dividir os holofotes. Vamos continuar. Yi foi até o hospital central da cidade de Anshen para visitar Shuzhou. No instante em que nosso garoto chegou pilotando sua elegante motocicleta preta, a multidão do lado de fora do hospital percebeu na hora. Alguns gritaram que ele era o primeiro colocado marcial, enquanto outros comentavam quantos monstros ele tinha matado durante a invasão do Reino Secreto. A parte mais absurda era que muitos deles estavam feridos, mas Yi parecia completamente inteiro. Várias jovens empolgadas o cercaram de uma vez. Algumas pediram autógrafos, e outras até queriam adicioná-lo no Pinguim Talk. Yi ficou um pouco sobrecarregado. Ele sabia que estava ficando famoso, mas não esperava que as pessoas fossem cercá-lo como se ele tivesse acabado de desbloquear uma conquista de celebridade. Ele recusou a maioria dos pedidos com educação, assinou alguns autógrafos e aceitou alguns presentes para o amigo ferido. Mas quando finalmente entrou no quarto e viu Zou, nosso garoto não conseguiu mais segurar. Ele caiu na gargalhada. Shuzhou, que antes era conhecido como o homem mais bonito da cidade de Anshen, estava enrolado em bandagens como uma múmia que tinha perdido uma briga contra uma máquina de lavar. Yi provocou o amigo na hora, perguntando se o grande e belo Zou finalmente tinha encontrado seu dia de azar. O espadachim olhou para as coisas nas mãos de Yi e reclamou que ele tinha vindo visitar um paciente, não abrir uma loja de presentes. Yi apenas disse que os fãs no caminho tinham mandado aquilo. Então uma voz chamou nosso garoto da cama ao lado de Shuzhou. A voz soava estranhamente familiar. Yi se virou e perguntou quem era aquele cara. O paciente deu uma risada sem graça e se apresentou como Luo Xuan, lembrando que tinha sido seu primeiro adversário durante a luta de promoção. Nosso protagonista tentou se lembrar dele, mas sua atenção parou de repente em algo inesperado. À primeira vista, Luo Xuan parecia estar em melhor estado do que Shuzhou, só que isso estava muito longe da verdade. Os ferimentos dele eram graves, e os olhos de Yi logo caíram em sua perna quebrada. Luo Xuan percebeu aquele olhar e ficou na defensiva imediatamente. O guerreiro ferido disse para Yi não olhar para ele como se ele já estivesse acabado. A perna dele ainda não estava completamente sem esperança. Na pior das hipóteses, ele poderia passar por uma cirurgia de regeneração de membro. Se isso falhasse, também poderia usar a prótese de combate mais recente da Laserbeard. Yi olhou para ele com pena e respeito. O cara ainda era jovem, mas não dava para negar que tinha sido um verdadeiro guerreiro. Ele tinha perdido a perna defendendo a cidade de Anshen, e só isso já merecia admiração. Nesse momento, o telefone do nosso garoto tocou. Ele deu uma olhada rápida e viu um número desconhecido. Então, como qualquer pessoa razoável lidando com chamadas estranhas, desligou na hora, marcou o número como chamada incômoda e bloqueou. Um pouco depois, o telefone tocou de novo. O aparelho praticamente implorava para que ele atendesse logo. Desta vez, era o diretor Lao Deng, da escola número 1 da cidade de Anshen. No instante em que Yi atendeu, a voz ansiosa e furiosa de Lao Deng veio do outro lado. Lao Deng exigiu saber por que ele tinha bloqueado uma figura importante da capital e mandou que desbloqueasse o número imediatamente. Yi percebeu o que tinha acabado de fazer. Ele respondeu rápido, chamando o diretor de velho Deng por costume. Mas logo se corrigiu e o chamou de diretor. Depois disso, desbloqueou o número em silêncio. Uma chamada entrou quase na mesma hora. Um homem se apresentou como Wang Tão, o responsável pelo escritório de admissões da Universidade da Capital Imperial. A mensagem dele foi direta.
A universidade da capital começaria as aulas um mês mais cedo, e um trem especial viria buscar Yi em 3 dias. Wang então perguntou se Yi tinha algum pedido ou objeção. Pouco depois, Zhou também recebeu uma chamada da universidade da capital. Quem ligava para ele era o professor Liu, do escritório de admissões. Naquele único quarto de hospital, 2 estudantes já tinham sido aceitos na universidade da capital. Luo Xuan baixou a cabeça, de repente parecendo deslocado. Ele sentiu que nem deveria estar deitado na cama ao lado deles. Sinceramente, o cara parecia querer se enfiar debaixo dela. O clima passou de visita hospitalar para ostentação de aluno de elite em uns 30 segundos. De qualquer forma, antes de se apresentar, Yi ainda tinha mais uma coisa para fazer. Ele se despediu dos 2 estudantes feridos e saiu do hospital. Alguns dias depois, a cena mudou para o local da explosão nuclear no Lago do Cisne. Como a nuvem em forma de cogumelo da explosão nuclear tinha lançado centenas de toneladas de poeira no céu, a área sobre o Lago do Cisne e vários quilômetros ao redor foi engolida por cinzas densas. O mundo inteiro lá embaixo tinha se transformado numa noite estranha e sem fim. Depois de sair do hospital, nosso protagonista veio até aquele deserto escuro. Ele se sentou de pernas cruzadas dentro da cratera enorme e ativou o modelo Rastros Selvagens, Imperador Cósmico. Seu corpo começou a absorver a energia radioativa do ar. Sua pele ficou áspera e preta, quase como rocha vulcânica. O ar enevoado girava ao redor dele enquanto meditava entre nuvens de poeira carregadas de radiação extrema. Os músculos das costas relaxaram, e os poros liberaram ondas de vapor como um motor vivo. Então nosso garoto abriu os olhos de repente. Uma luz azul passou por suas pupilas. Ele abriu o painel do sistema e conferiu os resultados dos 3 dias de absorção nuclear. O modelo de monstro infinito mostrava que seu físico geral tinha chegado a 27,4. A sincronização do modelo Rastros Selvagens, Imperador Cósmico tinha subido para 38,9%, enquanto a sincronização do modelo Avatar Colossal tinha alcançado 90%. Durante esses 3 dias no deserto nuclear, a fusão entre sua energia marcial e a energia nuclear tinha se aprofundado ainda mais. Depois da batalha contra o macaco negro de olho sangrento, ele tinha descoberto que a sincronização do modelo Rastros Selvagens, Imperador Cósmico havia aumentado 1,5%. Mas quando esse resultado se combinou com a radiação nuclear residual e a energia de fissão atômica dentro daquele deserto, o lugar basicamente virou um verdadeiro santuário de cultivo. Assustador, claro, mas ainda assim um santuário. E depois de mais 3 dias de treino, a sincronização do modelo aumentou mais 6 pontos. Isso era muito significativo, mas infelizmente, ele não podia ficar ali para sempre. Nosso protagonista precisava partir. Ele dobrou os joelhos, e um traço de energia atômica começou a se reunir sob seus pés. Então um clarão azul explodiu. Um estrondo sônico rasgou o ar quando ele se lançou para o céu. Enquanto isso, na estação ferroviária de alta velocidade da cidade, o anúncio do trem para a estação oeste da capital já estava tocando. O trem partiria em 5 minutos, e os passageiros que ainda não tinham passado pela inspeção de passagens estavam sendo orientados a fazer isso imediatamente. O tempo estava acabando, mas Zhou não estava ansioso. Ele ainda acreditava que Yi não se atrasaria. Então um som explosivo assobiou de repente pelo ar. O usuário de gelo virou a cabeça imediatamente na direção do som e soube que era ele. Uma luz azul brilhante apareceu no céu enquanto algo se aproximava a uma velocidade assustadora. Então nosso garoto pousou de um jeito extremamente espalhafatoso. O jovem bonito apareceu diante dos outros que esperavam na estação e disse com naturalidade que, por sorte, tinha chegado a tempo. As pessoas ao redor olharam para ele com respeito e curiosidade. Uma garota o reconheceu na hora como o famoso Lee, enquanto outro rapaz de óculos disse que aquela aura opressiva quase tinha matado ele de susto. Alguém de camiseta marrom até comentou que nenhum artista marcial de alto nível acendendo fumaça de sangue de batalha pareceria tão opressivo. E era realmente o orgulho da cidade de Ansheng. Mas aquela entrada tinha assustado todo mundo até a alma. A maioria dos guerreiros de alto nível nem carregava uma pressão assim,
E mesmo assim aquele jovem gênio chegou como um desastre natural com passagem de trens ou apenas riu quando percebeu que Yi tinha ficado mais forte de novo. A essa altura, ele já tinha se acostumado com a velocidade absurda de crescimento do amigo. Algumas pessoas treinavam por anos. E sumia por 3 dias e voltava como se o deserto nuclear tivesse patrocinado pessoalmente sua evolução. Mas nosso garoto encarou a cidade de Anshengen com um toque de nostalgia. Aquela tinha sido a primeira cidade que ele conheceu desde que atravessou para este mundo, seu ponto de partida. A única cidade onde ele realmente tinha vivido aqui, agora, estava prestes a deixá-la para trás. Enquanto o trem se aproximava, ele se despediu em silêncio da cidade de Anshengen. Então sorriu com um amigo atrás dele e caminhou direto para o trem, porque agora eles estavam indo para a capital. Mais tarde, o trem especial de alta velocidade partiu da cidade de Anshengen com todos os estudantes da universidade da capital. Lá dentro, Zhou só conseguiu perguntar ao nosso garoto se ele podia ficar um pouco mais sério. Mas Yi estava curioso. Então perguntou se todos os estudantes naquele trem eram primeiros colocados. O espadachim confirmou que aquele trem levava calouros de elite de todo o país. E não era só isso. O trem inteiro tinha sido construído com a estrutura e os materiais mais avançados. Ele podia resistir facilmente a impactos de vários milhares de toneladas. Além disso, as escoltas ocultas e visíveis do trem da universidade da capital incluíam pelo menos 5 guerreiros, e talvez até especialistas de nível grão-mestre supervisionando tudo. Afinal, os estudantes sentados naquele trem eram as elites mais talentosas da geração atual da Grande Cia. No futuro, eles se tornariam a espinha dorsal da defesa da nação. Yi sorriu com uma expressão de quem já sabia de algo. Ele já tinha usado discretamente seu senso vital para farejar todos dentro do alcance. Havia algumas pessoas fortes entre eles, mas em seu julgamento, apenas 5 poderiam sobreviver a 3 golpes seus. O sujeito nem tinha chegado à escola e já estava classificando mentalmente os colegas como níveis de dificuldade inimiga. Então, justo quando nosso garoto se sentou para descansar, um alarme alto tocou de repente no trem. Um alerta de nível 1 tinha sido emitido. O trem da universidade da capital havia sido atacado por inimigos desconhecidos. O anúncio ordenou que professores e líderes do corpo docente investigassem a situação. Os estudantes restantes foram instruídos a evacuar os vagões imediatamente e evitar lutar contra o inimigo. O vagão ficou em silêncio no começo. Depois explodiu em barulho. Alguns estudantes acreditavam que a situação não podia ser real. Afinal, quem ousaria atacar a universidade da capital? Talvez fosse só um exercício feito para testar os calouros. Mas outros discordaram. A nação Cia estava em seu momento mais fraco. Os artistas marciais guardiões da nação estavam feridos e em reclusão. Um dos 3 grão-mestres guardiões, dos Jingmin, até tinha desaparecido. Muitos grão-mestres e guerreiros haviam morrido durante os ataques da maré de feras na cidade de Guanshan e em outras cidades. Então, naturalmente, as nações e facções antes reprimidas por si agora começavam a se agitar. Era o momento perfeito para encrenqueiros colocarem a cabeça para fora e bancarem os corajosos. Aquele tipo de coragem que costuma aparecer só quando os fortes não estão disponíveis. Os calouros começaram a debater se deveriam sair do vagão ou ficar. Como eram os maiores talentos de suas cidades, eles não eram burros. Eram rápidos e capazes, mas numa situação tão confusa, o pânico ainda se espalhou. Zhou se virou casualmente para Yi, que só estava relaxando, e perguntou a opinião dele. Nosso protagonista estava de olhos fechados. Depois de treinar sem parar por 3 dias, ele só queria tirar um cochilo. Então o trem foi atacado, porque aparentemente o descanso tinha sido removido da agenda dele. Ainda assim, ele era um cara prático. Então se levantou imediatamente e se preparou para agir. Eles precisavam ver o que estava realmente acontecendo. Zhou também pegou a espada e seguiu nosso garoto. Como o vagão deles ficava perto da parte de trás, os dois avançaram de um vagão para o outro. Até que alguém abriu uma porta e gritou para um estudante ferido aguentar firme.
Esse estudante era Zhou Jinxian, um calouro apavorado e coberto de sangue. Jinxian gritou que o inimigo já tinha tomado os 3 primeiros vagões. Eles controlavam um domínio especial capaz de arrastar pessoas para um espaço separado, para que as ondas de choque da batalha não afetassem o mundo exterior. Dentro daquele espaço, inimigos aterrorizantes estavam perseguindo todos. Os professores guerreiros que protegiam os alunos tinham sido quase todos mortos ou feridos. Segundo ele, os outros trabalharam juntos para mandá-lo para fora do domínio, assim ele poderia avisar todo mundo para fugir. Aquilo não era um exercício. A voz dele abalou o vagão, e muitos calouros que queriam avançar de repente hesitaram. Então um outro estudante falou atrás deles. Ele pediu provas ao calouro ferido. Se realmente havia perigo à frente, todo mundo ali precisava ver alguma evidência. Um jovem robusto de cabelo dourado e volumoso apareceu. Ele parecia um Goku da Temu. Mesmo assim, sua presença era feroz, quase como a de um leão, e todos se viraram para ele. Seu nome era Yan Zhenxian. Ele pediu para ver uma ficha de professor, outro sobrevivente ferido, qualquer coisa. Caso contrário, por que todos deveriam acreditar que ele tinha escapado de algum jeito enquanto todas as pessoas mais fortes continuavam presas? Muitos calouros atrás dele concordaram com aquela lógica. Em termos simples, de repente ninguém acreditava em Jinxian. Alguém até murmurou que o cara de cabeça de leão estava certo. Então Zhenxian passou por ele e seguiu para o vagão da frente. Muitos estudantes foram atrás, querendo ver a verdade com os próprios olhos. Jinxian não conseguia acreditar que seu aviso tinha entrado por um ouvido e saído pelo outro. Ele viu aquelas pessoas passarem por ele, caminhando para frente como se a morte tivesse convidado pessoalmente e elas estivessem tentando não ser mal educadas. Ele gritou que lá na frente era realmente perigoso e implorou para que não caminhassem para a própria morte. Então, coberto de sangue e pálido como um fantasma, Jinxian de repente reconheceu nosso garoto ali perto. Ele perguntou se ele era mesmo Yi, o primeiro colocado. Yi olhou para ele com uma expressão séria, pela primeira vez, e usou seu senso vital para confirmar se havia alguma anomalia óbvia no campo vital de Jinxian. E era exatamente como ele esperava. Havia algo estranho nesse cara. Mas no instante seguinte, os olhos de Jinxian brilharam quando ele confirmou a identidade de Yi. Ele explicou rápido que uma garota chamada Liu Qinggu tinha mostrado a ele uma foto de Yi. Ela pediu que encontrasse nosso garoto e dissesse para ele não ir aos vagões da frente de jeito nenhum. Nosso protagonista congelou assim que ouviu isso e perguntou se era só isso que Qinggu tinha dito. Jinxian confirmou. Liu Qinggu recebeu um corte pesado enquanto protegia, e isso permitiu que ele escapasse. Ele fechou o punho enquanto tremia e começou a chorar. Não conseguia convencer os outros que estavam decididos a se matar, mas tinha prometido à garota que garantiria que Yi sobrevivesse. Nesse momento, Yi deu um tapa na parte de trás da cabeça dele. Que bobagem era aquela que esse cara estava falando? Qinggu nem estava morta ainda, e ele já falava como se ela tivesse deixado uma última mensagem trágica. A garota estava ferida, não gravando a cena final de um drama de guerra. De trás, Zhou perguntou se nosso protagonista pretendia entrar no vagão da frente. Yi respondeu sem hesitar. Claro que ia. Afinal, ele tinha prometido à mãe dela. Mas naquele momento, Jinxian se colocou de repente na frente de Yi Shuzhou. Seus olhos ardiam com espírito de luta enquanto bloqueava o caminho dos dois. Ele se recusou a deixá-los passar. Yi ficou sem palavras. Sério, como alguém com aquele corpo lamentável tinha entrado na universidade da capital? O coração dele era bom, mas o senso de timing tinha estrutura de papel molhado. Sem nem piscar, Yi chamou o amigo. Seu companheiro já esperava por isso, e os olhos dele já estavam brilhando. No mesmo instante, Zhou desembainhou a espada e lançou casualmente uma onda de energia de gelo. Jinxian franziu a testa. Ele claramente não esperava que aqueles dois fossem tão irracionais a ponto de começar uma briga por causa de um desacordo. Na cabeça dele, não conseguia entender como alguém tão refinada quanto Liu Qinggu conhecia dois brutos como eles. Surpreendentemente, o calouro ferido dispersou a energia da espada com facilidade. Mas então um punho atingiu de repente seu abdômen.
Ele percebeu na hora que Yi estava completamente fora do alcance dele. Mesmo que seus olhos tenham visto a sombra do soco, seu corpo não conseguiu reagir a tempo. A força pura fez seus olhos virarem, e a ferida que finalmente tinha coagulado se abriu de novo. Jin Xian murmurou que aquela força era poderosa demais e completamente fora do nível deles. Yi pediu desculpas enquanto o jovem engasgava e segurava o estômago de dor. Como o cara tinha boas intenções, nosso garoto ainda deu uma pílula para curá-lo. Sem perder mais tempo, ele partiu com Zou. Logo, eles chegaram ao vagão número 4, que já estava em caos. A porta que levava ao vagão número 3 estava envolta em uma névoa roxa e caótica. Parecia que atravessá-la levaria a outro mundo. Nosso garoto imaginou que aquela fosse a entrada para o espaço separado que Jin Xian tinha mencionado. Ele pegou uma bolsa de viagem e se preparou para jogá-la. Afinal, eles precisavam ver o que havia atrás do portal antes de entrar às cegas. Ele a jogou imediatamente lá dentro para testar o caminho. Mas nada aconteceu. Nenhum som voltou. A bolsa foi engolida pelo silêncio. Nem seu campo vital conseguia perceber algo através daquela camada nebulosa. No entanto, muitos calouros já tinham entrado naquele vagão antes, o que significava que provavelmente já tinham passado para dentro. Depois de considerar a situação, Yi achou tudo interessante. Ele disse a Zou que ia entrar e então mergulhou de cabeça no caos roxo. O usuário de gelo seguiu imediatamente, e os dois desapareceram. Depois de entrar, nosso protagonista foi atingido por uma onda de tontura. Ele murmurou que alguém definitivamente estava por trás daquela trapaça. Então percebeu algo estranho. Zou, que tinha entrado com ele, havia sumido. Nosso protagonista estava sozinho em um caminho silencioso e brilhante. No fim do caminho, a luz era tão forte que quase cegava. Ele decidiu seguir em direção à luz e sair primeiro. Quando emergiu, ficou atordoado. Ele não estava mais no trem da universidade da capital. O céu cinza pairava acima. Ao redor havia prédios em ruínas, ruas deterioradas e uma cidade morta que parecia ter sido varrida por um desastre. Ele ficou incomumente sério. Seu campo vital havia desaparecido. Ou melhor, tinha sido bloqueado por aquele lugar estranho. Então ele concluiu que o método antigo ainda funcionava. Subir para um ponto alto, causar confusão e atrair a atenção de tudo ao redor. Nosso garoto dobrou os joelhos e saltou. Com um único salto, subiu dezenas de metros e pousou no topo de um prédio. Lá em cima, olhou ao redor. Nesse momento, ele reuniu energia marcial vigorosa entre as mãos como se estivesse prestes a soltar um Kamehameha e a misturou com sua energia atômica instável. Ele não estava ali para brincar. Sabia que os inimigos ao redor só estavam se escondendo. E também sabia qual era a melhor forma de fazê-los aparecer. Então lançou a bola de energia nas nuvens enquanto gritava para ela explodir. Uma explosão aterrorizante irrompeu acima dele. Nosso protagonista iluminou o lugar inteiro e anunciou sua chegada. Luz e calor se espalharam pelo céu. As nuvens cinzentas ao redor foram dissipadas, e o silêncio da cidade morta foi quebrado. A enorme explosão iluminou a cidade de um jeito extremamente espalhafatoso. Pelo estranho espaço urbano, os calouros da universidade da capital que estavam escondidos e segurando a respiração de repente encararam o céu. Alguns gritaram por causa da explosão gigantesca. Outros se perguntaram que diabos estava acontecendo agora. Um estudante olhou para cima e perguntou o que mestre tinha feito uma entrada tão insanamente chamativa. Ele não fazia ideia de que o suposto especialista era um dos próprios calouros. Só Shuzou reconheceu imediatamente aquele estilo exibido. Sem perder tempo, o usuário de gelo avançou na direção da enorme explosão com sua espada. Ele sabia que a técnica de Yi tinha transformado o dono dela no foco da cidade inteira. Pessoas normais usavam sinalizadores para mostrar sua posição aos companheiros. Nosso garoto usava explosões atômicas. Enquanto isso, em um prédio, Kingu estava gravemente ferida, deitada e apoiada contra um pilar. O rosto dela se iluminou ao olhar para a explosão azul do lado de fora. Ela já sabia que Yi tinha entrado na cidade morta.
A garota ferida se perguntou em silêncio por que ele tinha vindo. Ela o havia avisado para não vir. De volta ao terraço, nosso garoto observou a cidade inquieta e percebeu que não tinha traído apenas colegas e aliados. Ele sorriu de canto ao voltar o olhar para trás. Parecia que também tinha traído alguns inimigos. Como se fosse deixa marcada, passos soaram por perto. Em algum momento, uma figura estranha havia aparecido atrás dele. A figura usava uma máscara branca de cabeça de porco. Em uma mão, segurava uma corrente enferrujada, e na ponta da corrente havia uma espada manchada. E se moveu imediatamente. Em menos de um segundo, já estava bem na frente do estranho mascarado, pronto para atacar. Dava para perceber que, com uma máscara assustadora daquele jeito, o homem não era boa notícia. Ele xingou o desgraçado por bancar o misterioso e declarou que arrancaria aquela máscara. Mas, inesperadamente, no instante em que seu punho nuclear atingiu o alvo, a espada longa na mão do inimigo perfurou direto seu abdômen. Ela ignorou completamente seu escudo de artes marciais e a defesa da própria pele. Ainda mais surpreendente, o punho nuclear de Yi, que alcançava temperaturas altas o bastante para derreter aço, só conseguiu cobrir a cabeça do homem-porco com chamas azuis. Não a queimou. Nosso protagonista ficou chocado. O inimigo tinha recebido seu soco nuclear de frente e ainda assim saiu inteiro. O homem-porco segurou firme o cabo da faca e tentou abri-lo com um corte. Mas, por mais força que fizesse, não conseguiu mover a lâmina. A faca afiada tinha ficado presa dentro da camada muscular do nosso protagonista, que se curava rapidamente. E sorriu. O inimigo claramente não esperava que a cura dele fosse tão rápida. Nosso protagonista conseguia bloquear a lâmina só com os músculos. Ele sabia que a força do sujeito não era nada demais, mas a arma era estranha. Parecia ter a capacidade de ignorar defesas. Era o tipo de item que parece barato até acabar com o dia de alguém. Então ele perguntou o que diabos era aquela criatura. Depois agarrou a máscara de porco com as duas mãos e abriu à força. Disse que precisava olhar mais de perto. Ele abriu a boca rapidamente e lançou um feixe azul de luz em alta temperatura direto para dentro da máscara. Até ofereceu ao porco uma amostra do seu ataque de catarro. O homem-porco se debateu violentamente, mas não conseguiu se soltar do aperto de Yi. Logo, o cheiro de carne queimada se espalhou. A boca do porco tinha sido atravessada pelo sopro atômico, e o pescoço tinha derretido com calor extremo. Segurando a máscara, nosso garoto declarou calmamente que era uma pessoa honesta. Afinal, ele cumpria suas promessas. Disse que arrancaria, e arrancou. Então notou algo dentro da máscara. Ele puxou um estranho pingente verde da boca escancarada da cabeça de porco. Com isso, ficou convencido de que aquilo provavelmente era um teste da universidade da capital. O mais provável era que eles tivessem que derrotar monstros e coletar espólios. Lógica clássica de academia. Bem-vindos, calouros. A orientação de vocês inclui perigo, confusão e pingentes colecionáveis. Ao mesmo tempo, a espada cravada em seu abdômen se estilhaçou em fragmentos. Nosso protagonista imaginou que a arma tinha sido reforçada pela aura marcial de um artista marcial de alto nível, o que a tornava excepcionalmente afiada. Mas, quando a aura marcial desapareceu, a arma voltou a ser um objeto comum. Ele encarou o pingente e pensou no teste. Todo aquele cenário parecia um jogo de sobrevivência no estilo PUBG. Então talvez precisasse encontrar mais inimigos mascarados e tirar pingentes de seus capacetes. Nesse instante, sentiu outra onda vindo. Uma flecha coberta por aura roxa mirava a parte de trás da sua cabeça. Antes que pudesse alcançá-lo, uma sombra maligna e feroz explodiu para fora do seu corpo. A fera sombria envolveu a flecha com sua aura preta e vermelha, quebrando-a em pedaços. Nosso garoto olhou na direção do ataque e viu outra figura mascarada segurando duas bestas. Já irritado com a emboscada, Yi avançou correndo, pretendendo apagar o inimigo da existência. Mas de repente, uma lança afiada perfurou o chão de concreto à sua frente. A figura com as bestas aproveitou a chance e disparou várias flechas afiadas contra Yi. A lança que veio do chão e as flechas das duas bestas acertaram ao mesmo tempo,
perfurando o protagonista em poucos segundos. Mas nosso garoto ainda sorriu enquanto mais demônios sombrios apareciam ao redor dele mais uma vez. Achar que isso seria suficiente para derrubá-lo ainda era ingenuidade demais. Ele rugiu e invocou o poder do demônio blindado. Chamas intensas e vapor irromperam de seu corpo. Costelas enormes cresceram ao redor dele, formando uma figura gigante em chamas envolta por espíritos malignos vermelho escuros. Em menos de um segundo, um punho enorme desceu na direção da figura mascarada como um meteoro. Seu único golpe explosivo despedaçou o prédio inteiro em poeira e destroços. A figura das bestas desapareceu junto com ele. Pela cidade, muitos calouros observaram de longe, sem entender por que um prédio inteiro tinha acabado de desabar. Depois de um tempo, nosso protagonista saiu da poeira com a lança roxa ainda na mão. Ele queria ver a pessoa que quase o tinha espetado como um kebab. Naquele momento, o segundo atacante apareceu por conta própria. Este usava uma máscara de coelho de olhos vermelhos. Na mão, segurava uma lança novinha coberta pela aura roxa. E entendeu imediatamente algo importante. Aquelas cabeças de animais pareciam seguir os signos do zodíaco. Mas o homem-coelho já estava pronto para se mover. Ele flexionou as pernas. Os músculos das panturrilhas incharam como balões. Então se lançou para a frente como uma bala de canhão, com a lança apontada direto para nosso garoto. Nosso protagonista ergueu a perna para chutá-lo no ar. Mas o corpo do homem-coelho era estranhamente macio e flexível. Antes que o chute acertasse, ele girou no ar e mudou a trajetória, mantendo a lança apontada para o alvo. E ficou atordoado. Aquele misterioso inimigo de cabeça de coelho sabia artes marciais. Mas, bem quando a lança se aproximava do rosto do nosso garoto, um frio familiar entrou no campo de batalha. Alguém usou parede de gelo. Uma enorme parede de gelo bloqueou de repente a lança do homem-coelho. Não só isso, mas o inimigo com máscara de coelho agora estava cercado por gelo. Ele procurava uma forma de escapar. Zou não ia deixar o oponente fugir tão facilmente. Então, em vez disso, atacou de cima, com o gelo se acumulando ao redor da espada. Ele disse que essa foi por pouco e falou para ir deixar o coelho com ele. O homem-coelho desviou pulando, e a lâmina de Zou perfurou o chão onde o inimigo estava. Inúmeros fragmentos de gelo irromperam para cima. O homem-coelho encarou o recém-chegado com raiva nos olhos. Ele contra-atacou imediatamente com a lança ainda no ar. Espada e lança colidiram repetidas vezes, lançando faíscas brilhantes pelo espaço escuro. Em apenas alguns segundos, os dois trocaram dezenas de golpes. Mesmo com a vantagem do alcance da arma, o homem-coelho não conseguia superar a excelente técnica de espada de Zou. Durante outro choque, o usuário da espada de gelo liberou seu poder gelado e congelou a lança na mão do inimigo. Com a arma brevemente selada, o homem-coelho caiu em desvantagem. Zou aproveitou a chance e acertou o peito do inimigo com um golpe de palma aberta congelada. O homem-coelho foi lançado para longe, mas ainda conseguiu bloquear parte do ataque com o cabo da lança. Antes que pudesse firmar os pés e contra-atacar, viu algo se aproximando enquanto encarava aquilo em choque. Uma mão enorme estava esperando nas sombras, e se moveu para agarrá-lo sem hesitar. E, de volta à sua forma de demônio blindado, agarrou o coelhinho com força. O coelho aterrorizante estava desviando como se a vida dele dependesse disso. E, para ser justo, dependia mesmo. Mas o desastre ambulante finalmente o pegou e ainda o chamou de fofinho. No instante seguinte, uma explosão massiva de energia marcial e poder atômico instável irrompeu de novo. As nuvens cinzentas acima se iluminaram, e o silêncio da cidade foi quebrado mais uma vez. Desta vez, ainda mais prédios em ruínas foram destruídos no processo. Alguns minutos antes, em outra parte daquele estranho espaço urbano, dois calouros estavam escondidos dentro de um prédio próximo depois de formarem uma aliança temporária. Uma caloura se perguntou por que não havia nenhum movimento vindo do local da entrada chamativa de Yi. Talvez o cara que entrou fazendo tanto espetáculo já tivesse morrido. O parceiro dela acreditava que provavelmente era o caso.
Eles já tinham reunido mais de 10 pessoas para emboscar os homens mascarados, mas nenhum dos inimigos tinha se ferido. As armas deles atravessavam qualquer defesa, e eram claramente oponentes além do nível atual dos calouros. Aos olhos da garota, o recém-chegado que tinha entrado na cidade explodindo o céu e agindo com tanta arrogância provavelmente era só um estudante de cidade pequena que entrou na universidade da capital por sorte. Agora estava cheio de arrogância e com um ego enorme. Mas a própria arrogância dela nesse julgamento também impressionava. Ela estava escondida em um prédio, criticando alguém, enquanto esse mesmo cara lá fora lutava como se aquilo fosse um apocalipse de gelo. De qualquer forma, ela continuou explicando que os primeiros colocados das grandes cidades não estavam no mesmo nível dos estudantes de cidades pequenas. Os recursos de cultivo que recebiam desde crianças eram mundos à parte. Ela também tinha ouvido que Yanzin Xion e Ouense, de Modu, Shenluzi, de Dipidu, e Xinshen, da ilha Liuli, já tinham começado a caçar os homens mascarados. Não sabia exatamente como tinham feito isso, mas a força deles era claramente assustadora. O calouro ficou impressionado. Se aquelas pessoas eram tão fortes, então o campeão dos calouros provavelmente viria de entre eles. Mas a caloura rejeitou essa ideia imediatamente. Todo presidente de primeiro ano sempre tinha sido alguém da capital. Contra esses prodígios, estudantes de outras regiões da nação Xia não podiam competir de jeito nenhum. Os recursos eram simplesmente diferentes demais. Bem naquele momento, uma explosão azul repentina iluminou a cidade inteira. Os dois calouros olharam para cima em choque quando o feixe exagerado riscou o céu e abriu as nuvens cinzentas. Os dois ficaram atordoados. O homem de óculos tremeu e perguntou se aquele feixe absurdo tinha sido um canhão eletromagnético. A garota ao lado disse para ele não ser ridículo. Como poderia haver um canhão eletromagnético dentro daquele lugar? Mas o que eles não sabiam era que o mesmo ataque tinha sido causado pelo mesmo cara que ela havia chamado de arrogante poucos segundos antes. Em outra parte da cidade, os novos estudantes que estavam rastreando ativamente os homens com máscaras de animais também pararam e olharam em silêncio para o feixe azul. Yanzin Xion descansava sua espada larga no chão. A lâmina pesada tinha atravessado um homem com máscara de cavalo sob ele e afundado no piso. Ele se virou de repente para seu bom amigo, Zé, e perguntou o que achava. Zé usava uma jaqueta preta com um moletom branco por baixo. Ele também encarou o feixe azul distante que tinha perfurado o céu. Respondeu que o estilo do ataque não combinava com os métodos dos homens mascarados. Era muito provável que fosse uma técnica de calouro. Um novo estudante. Zin Xion repetiu a ideia com um tom afiado. Tirando aqueles poucos da capital, ele não conseguia imaginar mais ninguém com um poder tão exagerado. A situação claramente o incomodava. Ele sugeriu que fossem dar uma olhada. Afinal, eles já tinham coletado os pingentes de rato, cachorro, macaco e cavalo. Shenluzi, de Dipidu, tinha pelo menos o pingente de cabra. Zé sabia que Xinshen, da ilha Liuli, também tinha pelo menos o pingente de cobra. Outra caloura chamada Liu Qinggu até matou um minotauro e obteve o pingente de boi. Se os homens mascarados estavam organizados de acordo com as 12 feras do zodíaco, então restavam apenas 5 pingentes: porco, coelho, galo, tigre e dragão. Quanto ao dragão, aquele monstro era sem dúvida uma existência de morte com um toque só. Eles tinham que fugir dele, não enfrentá-lo. Em outras palavras, aquilo não era uma luta. Era mais como uma placa de perigo com pernas. Mas, quanto aos pingentes restantes, ele sabia que alguns deles definitivamente estavam perto do calouro misterioso que tinha lançado aqueles feixes azuis. Xinshen e Shenluzi provavelmente também seriam atraídos para lá. A conclusão de Zé era simples. O jogo tinha entrado na rodada final. Se queriam a vitória, só podiam arrancá-la dos outros. Enquanto fazia aquela declaração ousada, metade do rosto permanecia escondida sob o capuz, e a ambição ardia claramente em seus olhos. Enquanto isso, de volta com Li Shuzhou, os dois tinham conseguido obter o pingente de coelho. O homem-coelho recebeu o sopro atômico de Ia queima-roupa e foi vaporizado sem resistência.
Apenas o pingente permaneceu intacto. Zou olhou para o pingente de coelho na mão de Yi e perguntou o que era. Depois de pensar por um momento, Yi explicou que, antes que o amigo chegasse, tinha matado um cara usando uma máscara de cabeça de porco e encontrado um pingente em forma de porco dentro dela. Se seu palpite estivesse certo, aquele teste exigia que eles coletassem os pingentes de cabeças de animais. Então o espadachim perguntou se isso significava que eles iam caçar ativamente os homens mascarados. Nosso protagonista respondeu sem hesitar. Exatamente. Mais cedo, no terraço, outro cara tinha disparado uma flecha escondida contra ele. Aquele tinha que ser outro homem mascarado, e o inimigo provavelmente escapou no caos. Yi lembrava claramente a direção de onde a flecha tinha vindo, e como uma das flechas o havia acertado, poderia usá-la para rastrear o atacante. Então eles precisavam se mover imediatamente. Mais tarde, os dois chegaram rápido ao ponto onde o arqueiro estava escondido. Mas não havia nenhum rastro do inimigo. Apenas marcas de um campo de batalha recente. Isso significava que alguém já tinha chegado ao alvo deles primeiro. Shuzou estudou os sinais de combate feroz no chão. Olhou para as marcas de queimadura e percebeu que ainda estavam quentes. Isso significava que a outra parte não tinha ido longe. Então estavam por perto, provavelmente escondidos em algum lugar. Essa percepção atingiu o usuário de gelo de repente, e ele sentiu algo. Ele fechou o punho rapidamente e golpeou com a espada de gelo em uma certa direção por instinto. O gelo subiu do chão e avançou na direção que Zou tinha atacado. Foi ficando cada vez maior. Então o gelo acertou alguma coisa. Um som de dor ecoou. Uma caloura ruiva apareceu. A invisibilidade ótica de Shen Liuzi tinha sido detectada. Seu tom continuou calmo, mas havia um toque de decepção na voz. Ela não esperava que alguém a encontrasse tão rápido. E é aqui que o episódio de hoje termina. Yi visitou Shuzou e Luo Xuan depois da batalha de Ansheng, apenas para descobrir que a universidade da capital já estava puxando seus calouros escolhidos para a próxima etapa. Antes de partir, Yi voltou ao deserto radioativo e levou seus modelos de monstro ainda mais longe, transformando as ruínas nucleares em seu próprio e aterrorizante campo de treinamento. Então o trem especial o levou para o estranho teste de calouros da Universidade da Capital, onde inimigos com máscaras de animais, pingentes do zodíaco e estudantes poderosos de toda a nação Xia transformaram a cidade inteira em uma competição brutal. Agora Yi e Shuzou coletaram os pingentes de porco e coelho, mas Shen Liuzi acabou de ser exposta, e os outros calouros de destaque já estão se movendo para a rodada final. O verdadeiro choque entre esses monstros está apenas começando, e se Yi quiser vencer esse teste, talvez precise provar que o primeiro colocado de uma cidade pequena é mais perigoso do que qualquer prodígio da capital esperava. Se você curtiu o vídeo, deixe o like e se inscreva para mais resumos como este. E como sempre, conte nos comentários o que achou. Você gostou do episódio? Como acha que esse todos contra todos vai terminar? Ire vai fazer o que faz de melhor e causar uma reviravolta? Ou será que os talentos das outras cidades vão superar ele desta vez? Além disso, para todo mundo que estava perguntando sobre Shadow, ficamos felizes em anunciar que o próximo episódio finalmente vem em breve. Obrigado por assistir, e a gente se vê no próximo.